Olha, a Prefeitura Municipal de Fortaleza dispõe de farmácias Polo, que são unidades de referência responsáveis pela dispensação de medicamentos especializados. O objetivo é garantir que a população tenha acesso de forma gratuita aos remédios de maior complexidade, que são sujeitos a controles específicos que exigem a retenção da receita médica. Receber medicamentos. Alguns deles só são dispensados com receitas especiais e em farmácias específicas na rede pública de saúde. Eu recebo remédio para pressão alta, diabetes, colesterol. Tem alguns remédios que tem receita pessoal. É aquela receita branca e aquela receita azul. Mas eles dão tudinho, eu venho para a farmácia, recebo. As farmácias Polo, além de oferecer de graça os 84 remédios das outras unidades, fornecem medicação de alta complexidade, de controle específico e que exigem a retenção de receita médica. Atualmente, Fortaleza conta com 15 unidades desse modelo, distribuídas em todas as regionais. Uma farmácia Polo ela é uma unidade de referência onde ela visa garantir o acesso dos pacientes aos medicamentos, principalmente aqueles de uma alta complexidade e que exigem retenção de receitas. A unidade Polo, a principal função dela é essa dispensação, que não existe em outras farmácias comuns. Em 2019, nas farmácias Polo, foi implantado o serviço de farmácia clínica. Nele, o usuário recebe orientação sobre o uso correto de medicamento, alertando para uma atitude mais racional quanto ao uso de remédios. O serviço de farmácia clínica, ele iniciou nas unidades Polo de 2019 para cá. Tem pouco mais de um ano que a gente realiza esse trabalho de farmácia clínica no município de Fortaleza, E aí começou inicialmente fazendo um programa para hipertensos e diabéticos, nós atendemos 8 unidades de saúde nesse critério de hipertensos e diabéticos. Eles vêm com a finalidade de atualizar um cadastro para que eles possam continuar recebendo seus insumos, que são fitas e lancetas, E também nós cadastramos pacientes novos, Pacientes que não estão no programa de recebimento destes insumos e têm a necessidade que eles façam um automonitoramento glicêmico em casa. E para falar mais sobre o funcionamento das farmácias Polo, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a Nívia Tavares Pessoa de Souza, ela que é coordenadora de assistência farmacêutica da Secretaria Municipal de Saúde. Ô Nívia, qual a importância das farmácias Polo exatamente para garantir um acesso mais facilitado do fortalezense aos medicamentos que são distribuídos gratuitamente pela Prefeitura? Bom, como foi falado na reportagem, essa farmácia Polo ela é uma farmácia de referência. Então, é onde a gente distribui todos os medicamentos, fora os medicamentos que já são distribuídos nas unidades de atenção primária, que são os 84 medicamentos que a gente chama de medicamentos prioritários, que são medicamentos para diabetes, para hipertensão, são medicamentos básicos da assistência farmacêutica básica, mas a gente também distribui nessas unidades medicamentos para a saúde mental, então medicamentos para ansiedade, medicamentos para depressão, e a gente também distribui outros medicamentos que também estão na lista, que são medicamentos mais específicos, para condições mais específicas, então a gente também distribui nessa farmácia. Então essa farmácia ela é uma referência, tanto que ela é uma referência que ela procura ser localizada num local onde eu tenho em cada regional de saúde uma referência de farmácia que o usuário ele possa ir para essa farmácia quando ele necessitar de um medicamento com uma complexidade maior, como foi colocado na reportagem. No entanto, Nívia, a questão da farmácia Polo, apesar de termos essas 15 farmácias Polo distribuídas em Fortaleza, além disso aí, a Secretaria Municipal de Saúde também garante a entrega da medicação dos postos de saúde, Sim, nós temos hoje 116 unidades de saúde e nessas 116 unidades, dentro dessas 116 tem essas 15 polos.
Então, pegando 111 unidades, nós temos distribuição, temos farmácia e tem distribuição de medicamentos nessas 111 unidades. E esses medicamentos dessas 111 são justamente esses 84 medicamentos definidos assim como prioritários, que eu vou explicar o que é esse prioritário, né? Esse prioritário é ver assim, quais são as principais condições de doenças da população dentro assim, geral em Fortaleza, e aí eu escolho os medicamentos que são mais adequados para tratar essas condições de saúde, né, essas condições, na realidade, da doença desses pacientes. Então, esses 84 estão nessas 111. Fora isso, tem mais essas 15. Então, hoje, realmente, o município de Fortaleza, ele tem um abastecimento de medicamento e tem essa logística de medicamento com essa distribuição muito facilitada para a população, porque a gente tem muitos pontos de dispensação de medicamentos realmente hoje. Além dos postos, das farmácias Polo, também existe aquela distribuição que é feita nos terminais de ônibus, né? Isso, que foi uma estratégia também que foi lançada justamente para que a gente pudesse garantir o abastecimento de medicamentos para a população, né? Que é algo importante, porque quando a gente tem todo esse atendimento dessas pessoas, principalmente na atenção básica, que a gente trata doenças crônicas, principalmente diabetes, hipertensão, a gente precisa garantir que as pessoas elas tenham acesso ao medicamento. Então, as centrais de distribuição de medicamentos nos terminais, elas funcionam como um backup, né? Como assim? Elas são um suporte para a rede dessas farmácias. Então, caso falte algum medicamento na rede, a gente hoje funciona com uma logística que existe 72 horas para fazer reposição de qualquer medicamento que falte em qualquer unidade. Mas caso o usuário chegue lá e não queira esperar esse tempo dessas 72 horas, esse usuário ele tem a oportunidade, aí ele dá essa escolha para ele, dele ir para essa central de distribuição de medicamentos que fica nos terminais em Fortaleza, para que ele tenha acesso ao medicamento dele. Então, ele pode escolher e optar de forma que a gente garanta que esse usuário ele não fique sem ter acesso ao medicamento do qual ele necessita. Agora, Nívia, é um desafio realmente muito grande para o poder público de manter realmente não só as farmácias Polo, como os postos de saúde e também essas centrais aí instaladas nos terminais com o abastecimento em dia, né? Isso, é um desafio muito grande e aí, assim, é importante colocar isso, né, para a população, porque a gente, no Brasil como um todo, a gente viu nesse período de pandemia, existem muitas dificuldades de aquisição de medicamentos, de compra de medicamentos, né? E no serviço público essa dificuldade às vezes se torna maior, porque se você for pensar o Sistema Único de Saúde, ele está hoje em mais de 5.000 municípios, que são em todos os municípios do Brasil, a gente tem o sistema de saúde. E a gente trabalha dentro do sistema de saúde com uma lista única de medicamentos. Então, todos os municípios, eles basicamente, para hipertensão e diabetes, o elenco de medicamentos que é trabalhado é o mesmo. Então, você imagina o que é dentro do Brasil, que a gente não tem muitas indústrias, todo mundo fazendo compras dos mesmos medicamentos. Então, a gente tem uma demanda muito grande, que é uma demanda do Sistema Único de Saúde hoje, com muitas vezes indústrias que não têm uma capacidade de conseguir dar esse retorno realmente de venda desses medicamentos. Então, é bem complexo isso, mas a gente tem conseguido fazer esse abastecimento realmente. A gente tem um monitoramento, a gente tem desenvolvido, né, tem desenvolvidas várias ferramentas de monitoramento, inclusive em tempo real. A gente tem um monitoramento de gestão hoje dos medicamentos nas unidades de saúde, tanto nas unidades de atenção primária quanto nas polos, em todas as unidades, nas centrais, onde, como gestor da assistência farmacêutica, eu consigo visualizar as faltas que possam acontecer de medicamento, aciono para que a gente possa fazer a logística de entrega o mais rápido possível desse medicamento nessa unidade. De forma que a gente realmente é um trabalho muito árduo, de logística mesmo, né? Que a gente tem que ficar se movimentando. Todo dia a gente está fazendo essa avaliação de onde está faltando medicamento, onde precisa fazer essa distribuição desse medicamento, fazendo essa reposição. Então, é um processo realmente bem complexo, mas que nós temos conseguido realmente garantir esse abastecimento desses medicamentos para a população. Ocorre, Nívia, de às vezes faltar determinado medicamento exatamente
por essa dificuldade de compra, da procura muito grande por aquele medicamento em nível nacional e faltar na questão do abastecimento? Ocorre. E, assim, essa ocorrência, ela às vezes acontece de forma pontual, mas elas acontecem, né? Eu vou só citar um caso que aconteceu há pouco tempo atrás, que foi um caso da penicilina, né? A gente teve um desabastecimento no Brasil da penicilina, porque a gente só tinha um fornecedor desse medicamento no mercado, então só tinha uma pessoa para vender, uma indústria que vendia e fabricava e vendia esse produto. Então a indústria, ela resolveu parar de vender o produto. E aí, quando ela colocou que ia parar de vender o produto, a gente teve um problema porque a gente não tinha de onde comprar o medicamento. Então, teve uma intervenção, né, do próprio secretários, do Conselho dos Secretários Municipais, Nacionais de Saúde, para a gente poder resolver essa situação. Às vezes, também falta o que a gente vai dizer o princípio ativo. O que é o princípio ativo? O princípio ativo do medicamento é aquilo que eu preciso para fazer um medicamento. Então, é o essencial do medicamento. E aí, às vezes, o mercado nacional não tem esse princípio ativo, falta. E aí, quando falta, o fornecedor ele não tem como produzir esse medicamento. Então, a gente tem esses problemas de aquisição, sim. São problemas que acontecem de uma forma pontual e quando atingem, na realidade ele atinge, como eu falei, o Brasil todo, né? Então não tem aqui, não tem canto nenhum no Brasil, porque o desabastecimento ele acontece de uma forma assim bem global mesmo. Como é que o poder público faz nessas situações para tentar resolver o problema, para arranjar uma alternativa a fim de não deixar, vamos dizer assim, os pacientes ali desabastecidos daquela droga ali que é importante muitas vezes para um tratamento que é contínuo? Isso, então o que a gente faz? Primeiro a gente faz uma articulação com os profissionais da rede para que a gente possa discutir que outros medicamentos a gente tem disponível, que a gente possa substituir aquele medicamento que naquele momento está em falta. Então precisa dessa conversa, dessa orientação para que a gente possa estabelecer outro medicamento que possa substituir. E a gente também tem umas articulações mesmo em nível nacional e estadual, municipal inclusive, através das instâncias, né, no sistema de saúde que a gente faz essa discussão sobre a questão de elenco, né, o CONASEMS, o COSEMS em nível municipal e estadual. Então a gente vai ter também essa conversa entre os gestores do sistema de saúde para que os gestores também pressionem o Ministério da Saúde, pressionem, conversem com as indústrias e se chegue a uma definição. Olha, atualmente Fortaleza dispõe de 15 farmácias Polo. Ao todo, são distribuídos 141 medicamentos, além de 5 colírios para tratamento do glaucoma e análogos de insulina. Esses últimos medicamentos de alto custo que o município recebe do governo estadual e federal. Nível, eu gostaria de abordar agora em relação aos tipos de medicamentos que o fortalezense ele pode encontrar não só nas farmácias Polo, mas como também nos postos de saúde. Normalmente a ideia é oferecer remédios que garantam ali o tratamento das principais doenças, né? Que normalmente são mais diagnosticadas naquele primeiro atendimento nos postos, né? Isso, exatamente. A ideia é essa, né? Mas aí a gente, né, como você falou, a gente tem mais de um elenco, né? Dependendo assim de qual é essa complexidade. Então, se a gente for falar, o que a gente tem hoje de medicamentos, né? Além desses medicamentos que são para essas doenças que são as mais diagnosticadas, né? Hipertensão, diabetes, que é mais comum a gente receber na atenção primária à saúde. A gente tem, por exemplo, também outros medicamentos que são medicamentos esses que a gente recebe diretamente do Ministério da Saúde, como, por exemplo, os medicamentos antirretrovirais, que são medicamentos para tratamento do HIV/AIDS, né? Então, a gente também tem essa distribuição desses medicamentos nas farmácias. A gente tem distribuição de medicamentos para tratamento de outras condições que são mais específicas, né? Você citou aí a questão do glaucoma, a questão do diabetes, e aí esses medicamentos a gente também distribui lá. O que é muito difícil, assim, às vezes, do cidadão entender, Renata, é que é muito complexo esse financiamento da assistência farmacêutica, né? O financiamento desses medicamentos. Quem está pagando?
Então, esse pagamento, essa compra desse medicamento, quem compra nem sempre é o município. Embora a gente distribua esses itens, muitas vezes quem compra esse medicamento é o Estado, e o Estado repassa para o município, é o governo federal, e o governo federal repassa para o município. Só que muitas vezes, como quem está fazendo a dispensação é o município, fica para o cidadão, às vezes não compreende isso. Não, quem está comprando, né? Quem compra o medicamento, quem paga. Então, tem essas divisões, e essas divisões, às vezes, elas dificultam um pouco a logística, porque muitas vezes, né, o Ministério da Saúde, se ele não mandar o medicamento, porque como é só ele que compra, aí a gente não tem esse medicamento para distribuir, porque o Ministério deveria mandar para a gente distribuir, não está mandando. Né? A mesma coisa quando acontece que o Estado deveria mandar e aí acontece alguma coisa e o Estado não conseguiu comprar, teve algum problema mesmo desses que a gente já falou de mercado, então não tem um medicamento, então Isso acontece muito, né, Nívia? Pois é, esses itens que são mais específicos, né, por exemplo, que o Ministério da Saúde manda para a gente, eles acabam acontecendo com uma certa frequência, né, porque o Ministério, ele compra, por exemplo, itens de lá para distribuir para o Brasil todo, para os estados. Às vezes é uma questão de estoque, né? Encerra aquele estoque, o fornecedor demora, às vezes, a repor e acaba acontecendo essa falta, não só no caso de Fortaleza, como também de outras capitais, de outras cidades brasileiras. Exatamente, exatamente, né? Você falou, por exemplo, da questão do glaucoma. Então, por exemplo, especificamente do glaucoma, esses medicamentos do glaucoma a gente recebe do Ministério da Saúde. E o Ministério da Saúde, ele não tem encaminhado o quantitativo que a gente solicita para a gente poder atender os pacientes que a gente tem cadastrado. Então, essa dificuldade, o Ministério não manda o medicamento. Então, como ele não manda o medicamento e é ele quem compra, a gente não tem para distribuir. Mas isso acontece só em Fortaleza? Não. Isso acontece em todos os municípios e no próprio Estado, que também distribui esse item para a população. Porque todo mundo está esperando o Ministério mandar. E se ele não está mandando o medicamento, então realmente a gente vai ter esses desabastecimentos. Agora, Nívia, como é que é a distribuição, vamos dizer assim, nesse elenco de remédios que são distribuídos gratuitamente? O que é responsabilidade da União, o que é responsabilidade do Estado, o que é responsabilidade do município dentro dessa variedade de medicamentos? Pronto, assim, né, existe, como eu falei para você, é bem complexo, mas vou tentar, assim, explicar de uma forma mais fácil para que as pessoas elas possam compreender isso, tá? Existe um financiamento que é um financiamento da atenção básica. Esse financiamento, por exemplo, de medicamentos da atenção básica, que entram esses 84 prioritários e outros medicamentos, esses daí, o financiamento ele ocorre. O município dá uma parte do dinheiro, o Estado dá uma parte e o federal dá uma parte. Então, os três colaboram com o recurso financeiro, mas é o município que é o responsável por comprar e por distribuir. Então, esses daí, que é a nossa responsabilidade, a gente que compra, a gente que distribui, e toda a responsabilidade logística desse medicamento é do município. Desses 84? Desses 84 prioritários, aí, então a responsabilidade é nossa. Aí os outros medicamentos, né? A gente tem outro medicamento que a gente faz uma pactuação com o Estado. Então, o município dá um valor e o Estado dá um valor, dá outro valor, que aí são mais 39 outros itens. E esses outros 39 outros itens, a gente também tem essa responsabilidade de adquirir o medicamento, de distribuir o medicamento. E aí a gente também tem abastecido esses medicamentos. Esses são, podemos considerar que são remédios mais difíceis, digamos assim, são mais caros? Isso, são mais caros, são medicamentos mais caros, né? Porque aí a gente tem nesse elenco, por exemplo, alguns medicamentos que são análogos de insulina, que são medicamentos assim mais caros, mais específicos, né? Para pacientes realmente com diabetes tipo 1, que precisa fazer a utilização desse medicamento. A gente tem nesse elenco, por exemplo, alguns medicamentos que são para depressão, mas que são antidepressivos, que são medicamentos também bem mais específicos do que aqueles que a gente distribui na atenção básica. E aí a gente tem um outro elenco, né, que é um elenco que o Estado e a União é que compram esses itens, que a gente chama que as pessoas conhecem como alto custo, né? As pessoas conhecem muito esses medicamentos como os medicamentos de alto custo. Então, para esses medicamentos que são de alto custo, o Estado e a União é que compram esses itens. Alguns
é a União, o Ministério da Saúde, que compra e manda direto para os municípios, o outro, o Ministério da Saúde, junto com a negociação com o Estado, divide, e aí cada um dá a sua parcela de contribuição financeira para pagar o medicamento, e aí o Estado, ele manda para um município, o município distribui esse medicamento. Então, assim, de uma forma bem simplificada, é mais ou menos isso. E aí, nesses itens, a gente tem que medicamentos? Aí a gente tem esses itens do glaucoma, a gente tem medicamento para tratamento de Alzheimer, a gente tem medicamento para tratamento de artrite reumatoide. Então, são doenças que são bem mais complexas. E que uma coisa, Renato, que é importante a gente colocar para a população, que a gente avançou muito em Fortaleza nesses últimos anos, a gente conseguiu colocar à disposição da população de Fortaleza, nas nossas unidades de Fortaleza, esses medicamentos que eram medicamentos muito complexos, que muitas vezes a população tinha que ir para um hospital do estado para poder receber. E aí você pensa, o hospital do estado, ele não atende só Fortaleza, ele atende pessoas do estado todo. Então, tinha uma fila enorme, as pessoas tinham que se submeter. E hoje, como a gente tem a nossa atenção especializada, já bem mais com especialistas, a gente consegue hoje que o nosso especialista consulte a pessoa e que a gente consiga distribuir esse medicamento que a pessoa está necessitando utilizar, e aí a gente consegue fazer esse acesso bem mais facilitado desse medicamento para a população. Isso eu considero assim um avanço muito grande, né? Eu já trabalhei também na assistência farmacêutica do Estado e eu considero um acesso, uma facilitação, assim, um avanço mesmo, porque a gente conhece o quanto que é difícil, às vezes, a população conseguir ter acesso a esses medicamentos, né? Só dar um exemplo para você, o medicamento, por exemplo, de Alzheimer, para tratamento da doença de Alzheimer, ele chega a custar R$800 um medicamento, e muitas vezes não se tem condição de comprar esse tipo de medicamento. E hoje a gente consegue distribuir esse medicamento dentro das nossas unidades, a gente garante que esse paciente ele tem um acompanhamento com um especialista, e aí assim a gente garante um acesso que seja mais facilitado desse usuário ao medicamento do qual ele precisa. Em relação aos atendimentos, os remédios, os medicamentos aí, que são os considerados mais básicos, nos postos de saúde, quais são, vamos dizer assim, as doenças que são manifestadas, né, pelos pacientes e que têm realmente garantido esse medicamento, esse fornecimento de medicamento? A gente sabe que muitos deles são doenças crônicas, né? Uma diabetes, que a pessoa precisa, uma hipertensão, precisa daquele medicamento no dia a dia, né, ali todos os dias para manter o tratamento. Isso, exatamente. Você citou duas que são, assim, as duas principais, né? Até porque dentro da atenção primária à saúde são duas doenças que a gente se preocupa muito. Mas a gente tem também, pode colocar, por exemplo, também o tratamento das doenças respiratórias, né? Que aí a gente também tem muitas doenças respiratórias, principalmente também em crianças, que aí a gente tem a asma, por exemplo, a gente tem as rinites também são muito frequentes, então Período a gente de quando também... é chuvosa, né? Exatamente, né? Esse nosso período de vento agora que começou lá em setembro, né? Então é um período que às vezes a gente também tem muito essas doenças, as alergias. Então isso aí a gente consegue também tratar na atenção básica, e o que a gente não consegue ali tratar com aqueles medicamentos na atenção básica, aí a gente vai referenciando para a farmácia Polo, onde a gente vai ter outros medicamentos que a pessoa possa ter acesso para fazer o seu tratamento. Normalmente, quando o paciente ele consegue aquele primeiro atendimento no posto de saúde, ele já consegue ali receber. No caso da farmácia Polo, qual é o perfil do paciente que procura o medicamento lá na farmácia Polo? Quando é que ele vai exatamente na farmácia à procura de algum remédio? Pronto. Então, como é que ele chega lá na farmácia Polo? Ele vai ser atendido na unidade de atenção primária à saúde. Quando ele é atendido na unidade de atenção primária à saúde, se for prescrito algum medicamento para ele que não esteja disponível naquela unidade de saúde, ele vai ser encaminhado para a farmácia Polo. Por exemplo, né? Se eu tenho, por exemplo, um paciente que ele tem tratamento, vai fazer um tratamento e dentro dos medicamentos foram prescritos para ele algum medicamento da saúde mental, por exemplo.
Então, ele pode ter acesso a esse medicamento lá nessa unidade da farmácia Polo, porque nas unidades, como foi colocado em questão, na própria reportagem, a questão da retenção da receita, existe uma legislação no Brasil que precisa ter uma obrigatoriedade de ter um farmacêutico, principalmente quando a gente está tratando de medicamentos controlados. Porque medicamentos controlados, por que são controlados? Porque são aqueles medicamentos que eles têm riscos relacionados à dependência de utilização daquele medicamento, né? E aí a gente tem alguns medicamentos, por exemplo, para ansiedade que acontece isso, alguns medicamentos mesmo para depressão que podem acontecer isso. Então a gente tem que ter esse cuidado. Então por isso que a gente coloca isso lá na farmácia Polo, que aí na farmácia Polo eu tenho um farmacêutico, e esse farmacêutico ele pode também dar essa orientação para esse usuário desse medicamento. Um outro ponto também que foi colocado, né? A gente tem uma distribuição de insumos hoje também, não só medicamento, mas de alguns insumos, como por exemplo a tira, a lanceta e o glicosímetro para aquelas pessoas que precisam fazer automonitoramento da glicemia. O que é automonitoramento? É aquele furinho no dedo que o paciente faz e fica lá vendo como é que está a glicose dele no sangue. Então, a gente tem essa distribuição e a primeira distribuição para esse paciente, ela é orientada nessa farmácia Polo, para que ele possa receber todas as orientações do farmacêutico, como é que ele faz esse acompanhamento dele, qual é a importância, por que ele tem que fazer a utilização desse medicamento. Então, eu citei alguns desses casos, mas a gente também tem, né, são vários medicamentos, tem vários casos. Mas só para exemplificar. Nívia, a gente falou da questão das farmácias Polo, falamos também dos postos de saúde. Agora, me fala um pouquinho sobre a questão do atendimento nos terminais de ônibus. Quando foi instalado essas centrais nos terminais, a ideia era exatamente favorecer aquele paciente, aquele fortalezense, que não conseguia encontrar no posto perto de casa, não tinha determinado medicamento. E aí ele poderia exatamente utilizar esses equipamentos instalados nos terminais para ter acesso exatamente ao medicamento que estava em falta no posto. Tem funcionado essa estratégia? Isso, exatamente. Tem funcionado exatamente da forma como você está colocando, né? Que caso a pessoa ela não encontre na unidade de saúde o medicamento que ela está necessitando, ela pode ir lá nessa central de distribuição e pode fazer a retirada desse medicamento lá. Ele é encaminhada na hora que a pessoa ela vai lá na farmácia, na unidade, que é informado que naquele momento o medicamento ele está em falta lá naquela unidade, que ela vai demorar um prazo de até 72 horas para que o medicamento chegue, é colocado para a pessoa. Se você quiser pegar o medicamento hoje, você pode ir lá na central e aí é colocado para ela a central que é mais próxima daquela unidade que ela está, para que ela possa ir nessa central e fazer a retirada do medicamento. E há uma procura muito grande, assim, nesses equipamentos instalados nos terminais de ônibus, são bem procurados pela população? Bom, ele tem uma procura, né? Mas assim, essa procura, ela foi diminuindo muito, né, com o passar de tempo, e aí a gente tem essa procura ainda, a gente tem esse backup de segurança, mas muitas vezes, como depende muito da preferência do cidadão que está procurando, né? Então, às vezes, ele tem aquela relação com aquela unidade de saúde dele, porque é mais próxima da casa, e aí ele espera, aí ele prefere, às vezes, esperar, mas a gente tem essa procura ainda nessas centrais, sim. Essa procura, como a gente tem garantido o abastecimento de medicamentos realmente nessas unidades e que a gente tem conseguido essa logística desse medicamento, ele não faltar muito na unidade, e o usuário ele já sabe disso. Ele já sabe disso, ele já confia realmente que o medicamento ele está disponível, que realmente ele não demora esse tempo todo para chegar. Então, ele vai naquele momento, depende muito, né, da escolha, mas depende muito do medicamento, mas a gente continua tendo uma procura nas centrais, mas que deu essa diminuída porque hoje o cidadão fortalezense que precisa desse medicamento, esse usuário que precisa desse medicamento, ele tem essa confiança de que hoje o abastecimento desse medicamento nas unidades, ele já está, assim, já melhorou muito e ele tem garantido realmente o acesso desse medicamento de uma forma mais facilitada, mais próximo dele. Nívia, nos últimos anos
o município investiu muito nessa questão de uma melhor distribuição dos medicamentos, já que a gente sabe que quem é cliente do Sistema Único de Saúde precisa realmente desse fornecimento desse medicamento de forma gratuita. O que foi feito para que realmente houvesse uma melhoria, uma qualidade maior na distribuição desses remédios e na garantia de não faltar o medicamento tanto no posto de saúde como também nas farmácias Polo? Bom, se investiu principalmente, né, primeiro houve uma identificação de quais eram os pontos, né, quais eram as falhas, o porquê que a gente tinha tantas faltas de medicamentos. Então, o primeiro momento foi esse. E aí a gente teve várias estratégias que foram instituídas. Uma primeira estratégia foi justamente a de pensar que a gente teria que trabalhar com um elenco de medicamentos para disponibilizar, que fosse um elenco realmente que a gente mais enxuto, mais voltado realmente para aquelas situações que a gente atendesse às principais doenças que a gente tinha na atenção primária. Depois se pensou em como a gente poderia realmente melhorar essa logística de compra de medicamentos, de aquisição. E aí, desde 2017, né, a gente tem o ISGH que ele faz essa parte de logística de assistência farmacêutica. Então, a organização social, ela tem essa responsabilidade de fazer essa compra do medicamento, e a assistência farmacêutica faz todo esse processo de planejamento para essa compra. Então, esse momento aí, ele foi um momento também que para a gente ele foi importante, né? Outro momento importante é que a gente também tem uma redundância, digamos assim, nas aquisições de medicamentos, porque a gente tem essa parte de logística que hoje o ISGH ele tem essa função de fazer essa logística, mas a gente também faz a aquisição de alguns medicamentos, tem os medicamentos nas centrais e tem os medicamentos ainda que a gente recebe, né, assim, quando a gente fala que o Estado dá uma parte para comprar um medicamento da atenção básica, a União dá uma parte, a parte do Estado ele dá em medicamento, então a gente não precisa comprar porque a gente recebe o nosso valor financeiro em medicamento. Então, a gente também tem esse outro medicamento. Então, de certa forma, que a gente tem hoje mais de uma forma de fazer essa aquisição desse medicamento para que a gente garanta que esse medicamento ele esteja disponível. Fora isso, outro problema que foi visto era as rotas, né? Que antes a gente tinha umas rotas muito complicadas. Fortaleza é uma cidade muito complexa, porque Fortaleza é muito grande. Então, se você for imaginar 116 unidades distribuídas em Fortaleza toda, se você for imaginar uma logística de rotas de distribuição de medicamentos, a gente tinha que fazer assim um desdobramento muito grande para realmente garantir que os medicamentos estivessem lá no tempo oportuno nessas unidades. Então, houve a melhora dessa logística, houve uma melhora também na questão da própria gestão, no sentido, primeiro, né, a assistência farmacêutica, ela ganhou um status de coordenadoria, ela virou uma coordenação, antes ela era uma célula, né, que é algo menorzinho, né, quem não entende muito dessa questão administrativa. Então, ela ganhou um corpo maior como coordenadoria, ela ganhou também a possibilidade, e aí de um sistema de gerenciamento que a gente consegue olhar o que está sendo, né, todas as distribuições de medicamentos. Então, a gente hoje consegue ver os estoques das unidades. Eu consigo olhar uma tela no computador e eu consigo ver esse controle, em tempo real o controle para poder saber quais são as unidades, como é que está sendo o abastecimento. Então, assim, né, foram várias estratégias que foram adotadas e essas estratégias em conjunto garantiram esse resultado que a gente tem hoje. Nívia, você já é uma profissional que tem realmente uma experiência administrativa não só na seara do município, como também do estado. A gente sabe que Fortaleza tem um território muito grande, como você falou, aí são 116 postos de saúde espalhados por todas as regionais e sempre há o que evoluir, né? Sempre há o que melhorar, principalmente nesse setor onde há uma demanda muito grande da população. O caminho é esse mesmo que está se buscando? Aí o rumo é esse no sentido de tentar oferecer uma estrutura ainda maior farmacêutica para garantir que os postos estejam bem abastecidos? Isso. E aí uma outra coisa também, né, que a gente, nessa evolução, assim, do que a gente precisa melhorar ainda na assistência farmacêutica, porque como você está colocando, realmente a gente sempre tem algo que a gente precisa melhorar. A gente precisa melhorar ainda mais
de como que a gente precisa orientar que esse usuário desse medicamento realmente garantir que esse usuário está fazendo a utilização correta desse medicamento. Esse é um outro ponto que a gente precisa ainda começar a trabalhar, porque a gente tem no município, a gente tem uma lei municipal de uma semana de promoção do uso racional de medicamentos, onde a gente trabalha essas questões sobre o uso correto de medicamentos. E no ano de 2019 foi feita uma campanha, inclusive em todas as unidades de saúde. E o que a gente teve de retorno, né? Que a gente, muitas casas, de muitas pessoas, a gente encontrou medicamentos que às vezes as pessoas recebiam e não estavam usando o medicamento, recebiam e deixavam o medicamento lá e não utilizavam o medicamento, ou então fazia armazenamento de medicamento de forma incorreto, né? Errado dentro do domicílio. Então, a gente tem muitos problemas ainda relacionados a isso. Eu acho que hoje o nosso maior desafio na assistência farmacêutica, um dos maiores, já que a gente hoje tem, primeiro, garantir o que já se conquistou, porque eu acho que a gente não pode retroceder. É garantir o que a gente já conquistou, de permanecer o acesso, que é uma luta diária, né? Isso não é uma coisa fácil. Ah, não, conseguimos e a gente vai descansar. Não, todo dia a gente está vigilante para que a gente possa garantir isso, mas a gente também garantir que a gente consiga evoluir para que esse medicamento que está sendo fornecido, ele venha trazer um benefício para esse paciente, para esse usuário, e não um malefício, né? Então, garantir que ele utilize esse medicamento da forma correta. Essa gestão também a gente conseguiu, que a gente, né, nesse momento a gente conseguiu, lá em 2019, foi falado isso lá na Farmácia Polo, a gente conseguiu fazer uma implantação da farmácia clínica, que tem esse papel de fazer esse acompanhamento desse usuário. E a gente precisa, assim, expandir, né? Expandir essas coisas que a gente tem, que foram positivas, para que a gente consiga obter resultados realmente melhores. Nívia, muito obrigado pela sua presença aqui na TV Terra do Sol e parabéns pelo trabalho desenvolvido à frente aí dessa gestão de assistência farmacêutica aqui no município, um serviço tão importante para a população que realmente depende do atendimento através do SUS na rede municipal de saúde e ter acesso a esse medicamento que é distribuído de forma gratuita. Muito obrigado aqui pela sua presença. Nós vamos a um intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente está de volta aqui com notícias de Fortaleza, trazendo mais informação para você. É um instante só.